Bom dia, meu irmão, minha irmã. Tem só alguns aqui, né, Feltrin? Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que bênção. Agora nós estamos animados para assistir a aula. Né, Rosalina? Com a graça do Senhor, vamos refletir sobre nosso segundo tema, que é sobre cosmovisão calvinista. Hoje vamos estudar sobre isso. Se você já é aluno da classe, já deve estar passando aí, né? Já está passando. Se você não quer fazer parte, vou pedir para você preencher o seu nome, o seu telefone e o seu e-mail. Isso é importante para a gente, para a nossa comunicação com você. Ok? Vamos guardar os irmãos se aconchegarem para nós estudarmos. Vou pedir ao meu professor da classe, Jonatas, que vem aqui à frente para pegar o microfone e orar por nós. Ele não estava aqui no domingo passado conosco, porque como superintendente da Escola Bíblica Dominical, ele estava passeando entre as salas, mas será professor conosco aqui. Ele e o Júnior. É o Júnior que não está aqui hoje? Ele estava aqui, né? Mas daqui a pouquinho ele está aqui de novo. Então vamos orar com o Jonatas, pedindo a Deus a sabedoria para aquilo que nós precisamos. Oremos. Amado Deus, louvado seja o teu nome, graças te damos pelo dom da vida, pela salvação que temos em teu nome, ó Pai, graça imerecida, louvamos ao teu nome. Queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, o nosso coração e mente, para aprendermos da tua palavra, da visão de mundo que queremos aprender por meio daquilo que está escrito na tua santa escritura, Deus. Nos abençoe, nos faça que nossa mente e coração seja terreno fértil, apropriado e aberto para entender e praticar a tua palavra, que isso é uma das questões importantes na nossa vida cristã. Abençoe o pastor Web na condução desta classe, que o teu Espírito Santo seja conduzindo as nossas mentes e corações. Assim oramos, confiados em Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Obrigado. Cláudio, consegue apagar as daqui? Acho que ajudaria um pouquinho mais. Eu quero começar chamando a sua atenção para esse texto bíblico, para a instrução de Paulo, para mim e para você. Citei esse texto aqui, nós lemos na semana passada, mas é um texto que eu entendo que nós precisamos ter sempre no coração e na mente. Ora, nós, discípulos de Jesus Cristo, crentes no Senhor Jesus Cristo, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, o Espírito Santo. Para quê? Para que nós temos o Espírito Santo? Por que o Espírito Santo habita em nós? Um dos objetivos, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós vamos estudar nessa manhã, vamos continuar estudando, você vai continuar estudando, você vai lendo a Bíblia. Não esqueça disso. O Espírito Santo é quem te faz conhecer o que Deus nos tem dado gratuitamente. Então clame, peça, confie no Espírito Santo, no agir dele sobre a sua vida, te ensinando o que Deus te deu gratuitamente. Na cultura oriental, os pais geralmente prometem um filho, uma filha, para o outro, para as famílias, para que eles se unam em casamento. Pais prometem um ao outro, ou prometem os filhos um ao outro. E um jovem oriental deixou de ter sentimentos por uma jovem oriental. O que ele fez? Terminou o namoro. Para os seus amigos orientais, essa foi uma atitude de deslealdade e ingratidão por aquilo que os pais tinham acordado, os pais de ambos. Para os seus amigos canadenses, onde ele estava, isso foi um ato de transparência e sensibilidade.
Professores norte-americanos ficaram muito chateados porque os seus alunos sul-coreanos não falavam nada nas aulas, não participavam das aulas. Por quê? Porque para os alunos sul-coreanos, ficar em silêncio é respeitar o conhecimento de quem fala. É respeito àquele que tem o conhecimento. Um brasileiro estava em Michigan, nos Estados Unidos, congregando numa igreja, uma igreja conservadora. Chega a primavera, os membros da igreja começam a ir para cultuar ao Senhor de chinela havaiana. Ele estranha. Para os membros da igreja, o fato do clima ter aquecido, ir de sandália ou de chinelo de dedo, chinela havaiana, era uma celebração da nova estação que Deus dava. E ficar livre dos casacos e botas do tempo frio. Para o brasileiro, significava relaxo, desprezo à solenidade do culto. O que tudo isso tem em comum? Cultura diferente, formas diferentes de se entender o mundo, de se ver o mundo. Quando a gente pensa em culturas diferentes, a gente não tem como desassociar do fato de que enxergamos o mundo de jeito diferente. Então, nós precisamos não apenas conhecer o nosso mundo, conhecer o mundo do outro, para a gente conseguir se relacionar bem. Mas existiria uma forma correta de enxergar o mundo? Recapitulando aqui, nosso encontro passado, nós somos reformados, calvinistas e presbiterianos. Eu preciso relembrar isso com você, porque tem que ficar muito claro para a gente. Ser presbiteriano é mais do que ter um governo, um tipo de governo eclesiástico, onde presbíteros e pastores eleitos pela comunidade governam. Mas trata-se de uma forma de pastoreio, de cuidado, de orientação do rebanho de Deus, através de um colegiado que é chamado e capacitado por Jesus Cristo. Os presbíteros, docentes e regentes. Ser calvinista é mais do que ter em mente um conjunto de doutrinas sistematizadas por Calvino sobre a salvação. Calvino não escreveu só sobre salvação, mas trata de concepções claras sobre culto, liturgia, governo da igreja, ministério cristão, evangelização, relação com a sociedade, com a cultura. E ser reformado é mais do que uma designação de uma tradição teológica e eclesiástica herdada do período da Reforma. Ser reformado é um conceito abrangente que inclui a nossa visão de mundo, de como enxergar, de como viver nesse mundo, a partir da cosmovisão bíblica. Então hoje nós vamos definir o que é cosmovisão, o que é cosmovisão calvinista, entender isso. Vamos olhar para um exemplo bíblico de um conflito de cosmovisões e trazer algumas aplicações para a gente. E eu preciso que você esteja atento com a sua Bíblia. Daqui a pouquinho eu vou pedir para você abrir sua Bíblia. Mas vamos começar. O que é cosmovisão? Como que você definiria essa palavra? É fácil, não é, Zila? Visão de mundo. Visão de mundo. Simples, uma definição simples. E é simples assim também como os nossos dicionários trazem. Concepção de mundo, visão abarcante do mundo, sistema pessoal de ideias e sentimentos acerca do universo. O Michaelis dá uma ampliada. Concepção de mundo. Cosmovisão é como eu entendo o mundo como um todo ao meu redor. E é óbvio, como eu entendo, define como eu me relaciono com esse mundo. Pode ser dito que é o óculos que eu tenho para enxergar o mundo. Bem, em 1976, James Sire escreve um livro
sobre cosmovisão. O livro Universo ao Lado. E ele define cosmovisão assim: um conjunto de pressuposições, hipóteses que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou inteiramente falsas, que sustentamos, consciente ou inconscientemente, sobre a formação básica de nosso mundo. Em 1976, ele escreve o livro e define cosmovisão assim. O livro está aí. O livro foi editado, você compra, foi traduzido agora, acho que em 2010, se não me engano, ou 12, e você compra na editora Monergismo. Quase 30 anos depois, ele escreve esse livro, dando nome ao elefante. Cosmovisão como um conceito. E ele enriquece aquela definição de 1976, porque nesse período de quase 30 anos, ele percebeu algumas realidades que ele não teve em mente quando ele escreveu o seu livro lá atrás. Primeiro, que cosmovisão não é simplesmente um conjunto de conceitos básicos, mas é uma orientação do coração. Não é apenas um conjunto de conceitos, mas é uma orientação do meu coração. Está aqui dentro e determina como eu vivo. Outra realidade que ele entendeu. Toda cosmovisão está comprometida em entender o que de fato é real. Não só conceitual, mas o que é real. Comportamento é determinante da cosmovisão de alguém. A cosmovisão determina como eu me comporto, como eu vivo. E 4. Cosmovisões podem ser compreendidas como histórias antes que somente proposições abstratas. E aí ele traz a seguinte definição. Uma cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições. Hipóteses que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que detemos, está dentro de nós, consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos nosso ser. Então agora ele amplia e deixa mais claro para nós. A gente pode resumir assim. Cosmovisão faz parte da constituição do ser humano. Todo ser humano tem uma cosmovisão. Não tem como fugir disso. Cosmovisão está num lugar mais profundo que a mente, está no coração, que, segundo a Bíblia, é o elemento central definidor da nossa personalidade. Intelecto, cognição, nossas vontades, nossa emoção estão lá no coração. É através da cosmovisão que lemos a realidade, como os exemplos que eu dei no início, e a cosmovisão dita a maneira como nós nos conduzimos no mundo. Então, isso é importante para a gente. Cosmovisão está aqui dentro, cada um tem a sua, determina como eu vivo, como eu me relaciono. E esse relacionamento, tanto com Deus quanto com o outro. Bem, Brian Walsh afirmou que uma cosmovisão nunca é meramente uma visão da vida, é sempre uma visão também para a vida. Não é só como eu enxergo, como eu vivo, mas determina como eu vou viver. Bem, e cosmovisão calvinista, bíblica, reformada? O que é? É tudo isso que a gente viu, mas com um pouquinho mais. A visão de mundo que define a forma de viver a partir de uma compreensão do ensino bíblico sistematizado por João Calvino, que é a nossa herança da reforma. E não apenas dele, né? Mas de toda a reforma. Tanto que o professor Armando Araújo afirma que calvinismo também é chamado de fé reformada, confissão reformada, teologia reformada. Porque ele foi quem melhor sistematizou, mas tanto ele bebeu de outros, como a partir de João Calvino, outros também
agregaram. Então, surge na Reforma e nós somos herdeiros dessa cosmovisão. E é mais, queridos, do que simplesmente os 5 pontos do calvinismo que nós vamos estudar aqui. Nós temos uma aula sobre cada um. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. É mais do que isso, que trata apenas da salvação. Mas a cosmovisão bíblica não trata apenas da nossa salvação ou da salvação do plano de Deus para redimir um povo. Trata de como esse povo vai viver no mundo onde Deus deixa esse povo, até a volta de Jesus Cristo. Porque se fosse só sobre salvação, Deus salvava, eu entendi, Deus salvou, me leva. Ele não me levou. Ele me deixou aqui para que, a partir da cosmovisão, que eu sou formado pela Escritura Sagrada, eu influencie esse mundo. Então a gente poderia trazer alguns conceitos importantíssimos quando a gente pensa em cosmovisão bíblica reformada calvinista. Primeiro, soberania de Deus. Nós cremos que existe um Deus soberano, que conduz todas as coisas, está no controle de todas as coisas, como Ele assim determinou. No entanto, nós também cremos na responsabilidade humana. Eu e você somos responsáveis pelos nossos atos, cada um deles. E aí entra o mistério, porque se Deus é soberano e tudo o que Ele designou se cumpre, e eu tenho responsabilidade sobre todos os meus atos e sou livre, vou agir conforme a minha natureza pecaminosa, onde é que isso fica junto? Bem, eu não sei. Eu sei que é assim. E esse é um mistério para a gente, porque a Bíblia ensina as duas verdades. E a partir desse Deus soberano que controla todas as coisas segundo a sua vontade, e a minha e a sua responsabilidade de todo ser humano diante de Deus, a fé cristã, então, se relaciona nessa cultura, nessa realidade de mundo e de vida que eu e você temos. Por isso que o calvinismo, a fé reformada, a teologia reformada, ela não é somente um sistema teológico completo com as suas doutrinas sobre salvação, relacionamento com Deus, pecado e etc. Mas uma compreensão bíblica de como nós temos que viver neste mundo, nos relacionando com o mundo que possui cosmovisões diferentes. Calvino não visava com a sua obra uma reforma meramente doutrinária, queridos. Ele entendia que tudo o que ele escreveu, tudo o que ele ofereceu, vindo do Senhor, era para nos ensinar a viver em sociedade a partir do ensino da soberania de Deus, da responsabilidade humana. Então, todos os seus escritos mostram isso. A soberania de Deus, a iniciativa de Deus englobam todo o curso da história, por todas as culturas humanas, por todas as cosmovisões, mas sempre nos chamando para a revelação divina e para nos entregarmos à sua cosmovisão e vivendo a partir da sua cosmovisão. Essa declaração do pastor Augusto Nicodemos é uma expressão do que eu creio como pastor e de como nós temos que viver, nós que somos reformados, calvinistas, presbiterianos. Há calvinistas que defendem suas convicções sem caridade, gentileza e sensibilidade para com quem diverge. Outros não conseguem ouvir quem não seja calvinista. Não considero essas atitudes como intrínsecas ao calvinismo. As pessoas são assim porque lhes faltam domínio próprio e humildade, e não porque são calvinistas. Não há nada no calvinismo que exija que calvinistas sejam rudes, intransigentes, mal educados, excessivamente críticos e arrogantes. E eu trago isso aqui porque quando a gente começa a estudar sobre calvinismo, reforma, ser calvinista, ser reformado, ser presbiteriano, às vezes algumas pessoas olham porque têm experiências ruins com pessoas que se dizem calvinistas e foram assim, intransigentes, sem humildade alguma, rudes e etc.
Então não somos, como eu falei aqui no nosso encontro passado, nós não somos melhores do que ninguém. Nós entendemos que a Bíblia traz para a gente a exposição clara de uma teologia que nos conduz, uma teologia que nós herdamos da Reforma, com influência clara do calvinismo. Vamos então ver como que a cosmovisão determina como que eu vivo, como que eu lido com as outras cosmovisões, como que ela dá glória a Deus quando eu sigo a orientação do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 17, a partir do verso 16. Nós vamos ver nesse texto um conflito de cosmovisões. E aquilo que eu trouxe de definição, nós vamos enxergar na experiência de Paulo pregando o Evangelho lá em Atenas. Atos, capítulo 17, a partir do verso 16. Eu vou lendo e a gente vai comentando, tá? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Até aqui. Paulo é judeu. Paulo tem uma cosmovisão do povo hebreu, do povo judeu, da Escritura Sagrada. A cosmovisão de Paulo o leva a olhar para o mundo ao seu redor e se revoltar com aquilo que é contra a palavra de Deus. O verso 17 diz que ele estava revoltado pela idolatria que ele via dominando na cidade. Então, enxergue comigo. Paulo tem um jeito de pensar, quando ele olha para a cultura, ele fica revoltado porque está diferente do jeito que ele pensa, mas não simplesmente porque ele pensa por ele mesmo, porque o que ele pensa é o que Deus quer que nós pensemos. O jeito certo de viver conforme a vontade de Deus. O pensar diferente, a cosmovisão de Paulo, não apenas o leva a se revoltar, mas o leva para uma atitude. O texto diz, por isso, o que ele faz? Ele começa a pregar. Ele prega na sinagoga para judeus e para gentios piedosos. Judeus, o povo de Deus, que vinha da descendência do povo hebreu, povo de Deus, e para os gentios piedosos, gregos, romanos, etc., mas que temiam a Deus e que queriam conhecer a Deus. Ele prega para esses na sinagoga, no lugar onde eles se encontram. Mas ele também ia para a praça pública e pregava para todas as pessoas que estavam ali. Bem, alguns dos que estavam ali, verso 18, eram os filósofos epicureus e estoicos, que contendiam com ele, havendo inclusive quem perguntasse para ele, ou entre si, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Bem, aí agora começa a ficar mais claro para a gente. Nós estamos diante de um Paulo pregando em praça pública e ele tem dois grupos que ouvem a sua mensagem. Os estoicos e os epicureus. Dois grupos que criam diferente um do outro. Duas filosofias diferentes. Duas cosmovisões diferentes. E embora rivais, as duas são confrontadas pelo que ele, Paulo, está pregando. Porque é uma terceira cosmovisão presente no texto. Quem são os estoicos? Os estoicos entendiam o mundo governado por uma força impessoal. Os estoicos eram fatalistas. Tudo já está destinado a acontecer. Ponto. Não podemos fazer nada contra isso. Praticavam o domínio próprio,
aceitando que, se todos os acontecimentos já estão determinados, a gente não pode fazer nada para mudar, então a gente vive de forma apática, não tem nada que eu possa fazer, para alcançar tranquilidade. Buscavam contentamento, então, dentro de si mesmos, essa paz, essa tranquilidade, e não no conforto externo. Eles eram panteístas. Se esse Deus é impessoal, então Deus é tudo, está em tudo. Não havia propósito ou fim para o universo. O conceito deles de história era cíclico, a história se repete, se repete, se repete. E quando alguém morria, a alma simplesmente era absorvida por esse todo do universo, para fazer parte de um recomeço dessa história que é cíclica. Os estoicos pensavam assim. Um jeito de pensar, um jeito de olhar para o mundo. Os epicureus entendiam o mundo como tendo um funcionamento mecânico com engrenagens perfeitas, mas sem a participação de deuses. Simplesmente o mundo funciona perfeitamente. Engrenagens perfeitas, não existem Deus ou deuses. O mundo era visto como eterno, nunca criado e, portanto, indestrutível. Eles não viam propósito algum na natureza e não havia vida futura para eles. A morte trazia a extinção do corpo e da alma. Viviam em busca de prazeres e, já que não existem deuses no mundo, a gente não tem que se relacionar nem pedir nada para eles, a gente vive a nossa vida confiados na nossa própria força. Um segundo tipo, jeito de ver o mundo, segunda forma de ver o mundo, de enxergar o mundo e de viver. Bem, a gente olha aqui e vê, ninguém é isento de cosmovisão. Cada um tem uma cosmovisão. Essa cosmovisão dita como eu vivo. E ela é a base das nossas decisões e das nossas ações. Aquilo que eu creio determina como eu vivo. Nesse contexto, Paulo prega o Evangelho. Ele apresenta a cosmovisão divina, bíblica. Então veja, então, verso 19, volte para a Bíblia comigo. Tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Poderemos saber como é que você pensa sobre o mundo? E aí Paulo usa uma estratégia. Ele vai apresentar quem é Deus, quem é o homem, como exposição da sua cosmovisão bíblica. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Nós estamos sempre querendo saber das últimas novidades. E as últimas novidades, muitas vezes, vão entrando no nosso coração e nos conduzindo. Bem, Paulo, então, vai agora começar a expor para esses dois grupos, ou eu creio que existiam mais do que esses dois grupos, pessoas com cosmovisões diferentes, e aí Paulo começa assim, se levanta e diz, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Verso 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Aí ele começa a mostrar, existe um Deus verdadeiro, vocês não conhecem, mas eu vou mostrar para vocês. E aí ele começa a falar quem é esse Deus. Verso 24. Esse Deus é Criador. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele é o Criador de todas as coisas e é Senhor todas as coisas, sobre todas as coisas. Existe um Deus que é Criador, existe um Deus que é soberano sobre o ser humano. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse,
Esse Deus é autossuficiente. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Esse é um Deus que sustenta todas as coisas e todas as pessoas. Ele é o Todo-Poderoso. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. É o Senhor da história, é o Senhor que legisla. Ele botou regra, vai até aqui, você vive tanto tempo. É o Deus legislador, é o Deus que é juiz, é o Deus que governa. E a gente segue, verso 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. As pessoas buscam Deus, mas não conseguem achar, embora Ele esteja perto. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Queridos, qualquer ser humano na face da terra só está de pé porque Deus quer. Só porque Deus quer. Só há vida por causa da vontade de Deus. Então ele diz: como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Olha que interessante o que Paulo está dizendo. Esse Deus é pessoal. Porque se nós somos geração dele, nós somos gente, esse Deus é pessoal. Ele está preparando para o que ele vai dizer sobre Jesus Cristo. Então vocês estão atrás de ouro, de ídolos, né, de prata, feitos de madeira. Não é esse o Deus que eu apresento a vocês. Verso 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então é um Deus que salva. Quem tem que se arrepender, quem está errado, tem que voltar. E esse Deus agora está notificando aos homens para que se voltem. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele apresenta um Deus que salva. Há uma exigência, venham, há uma oportunidade dada por Deus para que os homens se arrependam de sua maldade e voltem-se. Paulo está apresentando Deus a partir da sua cosmovisão. Mas ele também apresenta o ser humano. Então volta comigo. O verso 22, ele faz uma ponte e diz: o ser humano é religioso. Todo ser humano é religioso. Ele não precisa nem saber declarar a sua religião, mas ele é um religioso. Ele vai adorar, nem que seja ele mesmo. Nem que ele mesmo seja o seu Deus, como os ateus. Mas ele é religioso, todo ser humano. Então ele diz, verso 22, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar que está inscrito ao Deus desconhecido. Ele não confronta a idolatria. Ele cria uma ponte dizendo, eu vejo que vocês procuram o Deus verdadeiro, tanto que tem um altar ao Deus desconhecido. Eu vou apresentar para vocês quem é esse Deus, porque vocês estão em busca dele. E o que ele usa? E esse é um detalhe importante. O que é que os atenienses, os gregos, os romanos mais exaltavam? O conhecimento. Não é isso que o texto diz para a gente? Que estavam querendo saber o que ele estava ensinando, e que no verso 21, eles estão sempre atentos para ouvir as últimas novidades. Então eles querem conhecer, têm sede por conhecimento. E aí, Paulo não confronta a idolatria deles, mas pega a atenção deles ao dizer, tem algo que vocês não conhecem, eu vou ensinar para vocês. Então pronto, todo mundo quer ouvir. Porque eles queriam saber das últimas novidades, e Paulo está lá para dizer. É inadmissível para o grego
que amava o conhecimento, ficar sem conhecer alguma coisa. Então, Paulo usa essa ponte. E dos versos de 24 a 28, ele vai dizer que o homem é criação de Deus. Deus é que nos criou. Deus é que nos sustenta. Mas no verso 29, ele fala que esse homem está distante de Deus. Verso 29, verso 30. Esse homem caiu do seu relacionamento com Deus, esse homem está diante de Deus. Mas o próprio verso 30 diz que há um caminho para esse homem, que é a redenção para esse homem. Eles devem se arrepender. E no verso 31 fala daquilo que Deus está preparando para o futuro para esse homem, que é a consumação e o resgate e uma vida eterna para ele em Cristo Jesus. Por quê? Porque nesse dia o mundo será julgado com justiça por meio de um varão que destinou que é Jesus, e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo apresenta Deus, Paulo apresenta o homem, e ele está assim mostrando como ele crê, a sua cosmovisão bíblica. Queridos, na raiz de qualquer cosmovisão, existe ou uma disposição favorável para com Deus, ou uma disposição contrária para com Deus. Só existem esses dois caminhos. Veja aí em Lucas, capítulo 11, verso 23. Alguém leia para a gente. Lucas 11, 23. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem está dizendo isso? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Só tem dois caminhos. Aqueles que andam com Deus ou aqueles que não andam com Deus. Não tem meio termo. Ou é sim ou é não. Abra sua Bíblia, todos nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Olha o testemunho de Paulo sobre essa verdade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 4. O texto diz assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Gente da luz ou gente das trevas. Gente do dia ou gente da noite. Só existem dois tipos de corações: os remidos ou os rebeldes. Os que andam com Deus ou os que andam sem Deus. Então Paulo prega no Areópago, e a sua mensagem, que começa sendo uma mensagem estranha. Você viu isso? Vamos ver esse detalhe? Volta lá para Atos 17. Olha o verso 18. A mensagem é estranha e eles querem entender melhor essa mensagem. Verso 18. Parece pregador de estranhos deuses. A mensagem é estranha. E como é que termina? Agora a mensagem é ofensiva. Olha o verso 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, porque ele falou da ressurreição de Cristo, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A cosmovisão, que era estranha, passa a ser ofensiva porque foi compreendida. Quando eles compreenderam o que Paulo estava falando,
não queremos isso aqui não. Porque ela ofendeu o jeito de pensar. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando você vai pregar o evangelho para uma pessoa que não crê em Cristo, tenha em mente, ela pensa diferente de você, e aquilo que você vai apresentar do evangelho vai confrontar o que ela crê. Ao confrontar o que ela crê, não pense que ela vai te abraçar e falar assim, mas que maravilha, que bom ouvir isso. A não ser que o Espírito Santo haja e ela creia. Mas no primeiro momento, a sua palavra, o jeito que você apresentar, ela vai querer te rejeitar, ela vai te rejeitar. É como a gente vê aqui. Primeiro era estranho, quando compreenderam se tornou ofensiva. Mas, o texto diz, no verso 34, que alguns homens se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Alguns escarneceram, mas outros creram. Para alguns a mensagem foi ofensiva, para outros de salvação, de libertação. Significa que todos compreenderam, apenas alguns creram, outros não. Porque a fé não depende de Paulo, depende de Deus levar e colocar a fé no coração. O que Paulo tem de responsabilidade é pregar. Nossa conclusão é que quando o evangelho é pregado fielmente e compreendido, ele vai ofender. Alguns vão rejeitá-lo, outros vão aceitá-lo e se entregar ao Senhor. Resumindo, cosmovisão cristã torna-nos mais aptos a apresentar o evangelho. Porque quanto mais eu conheço aquilo que é a minha fé, mais eu vou apresentar às pessoas com clareza. É através da cosmovisão cristã que lemos a realidade do mundo da perspectiva correta, como Deus criou para ser. E a cosmovisão cristã dita a maneira como nos conduzimos no mundo para tornar Deus conhecido, para que Ele seja adorado. Então, eu e você precisamos sim conhecer o que cremos, como cremos, porque isso vai determinar o nosso jeito de viver. Viver de acordo com a vontade do Senhor. E em todas as dimensões de relacionamentos nossos, não apenas com Deus. E talvez esse seja um fator limitador. Às vezes pensamos que aprender sobre cosmovisão reformada, bíblica, calvinista, presbiteriana, é algo só para a gente viver aqui na igreja, no nosso relacionamento de adoração a Deus e de convívio com os irmãos. Não. Porque nós convivemos com pessoas o tempo todo, com cosmovisões diferentes. E eu sou enviado por Deus para não apenas viver biblicamente, mas o viver biblicamente me mostra como ensinar às pessoas a vontade do Senhor. David Nogle afirmou: o coração da questão é que cosmovisão é uma questão de coração. O coração da questão é que cosmovisão é uma questão de coração. O nosso coração guia nossas atitudes. Bem, vamos aprender aqui com o pastor Jailson, né? A conclusão. Cosmovisão não é assunto apenas para apologética. Não é só para eu defender a minha fé. Cosmovisão é para me ensinar a viver a minha fé. Como que eu vou ouvir as pessoas que pensam diferente de mim, como que eu vou amar as pessoas que pensam diferente de mim, como que eu vou ensinar as pessoas aquilo que eu creio a partir da Escritura Sagrada. Uma palavra de atenção para nós é que nem sempre a nossa cosmovisão pessoal reflete o modelo de cosmovisão que adotamos. É por isso que é possível você conhecer pessoas, ou você ser uma pessoa assim, que tem uma teologia saudável, mas uma cosmovisão doentia. Eu posso dizer que sou presbiteriano, tenho uma teologia saudável, reformada, presbiteriana, calvinista, mas a minha cosmovisão é doentia e precisa ser transformada. Porque eu posso agir contrário àquilo que eu digo
crer. Por exemplo, eu posso dizer que sou calvinista, reformado, presbiteriano, mas em situações do dia a dia, eu lido de forma contrária, porque a minha cosmovisão ainda não está conformada à teologia que eu defendo. E você pode pensar isso em relação, uma boa época de pensar sobre isso, né? Está aí, nossa declaração de imposto de renda. Se a minha cosmovisão for doentia, eu vou sonegar. Porque eu posso olhar e falar assim, por que eu vou ser fiel se o governo não é fiel? Por que eu vou ser íntegro se o governo não é? Então, ninguém vai saber mesmo. Ou até mesmo se justifica. Eu estou dando um exemplo, mas tem outros exemplos. Crentes que defendem, por exemplo, sexo antes do casamento ou fora do casamento. Aborto, em situações específicas. São questões que envolvem a nossa cosmovisão, como nós vemos o mundo. E que vão determinar como que a gente vive. Então, a nossa cosmovisão interfere e influencia diretamente as nossas ações, porque moldam os nossos desejos. A nossa cosmovisão molda os nossos pensamentos. Interfere como eu vou viver. Bem, se a cosmovisão precisa ser conformada ao jeito como Deus me criou para ser e como a Bíblia apresenta o jeito de viver, é a palavra de Deus que forma a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão. Uma cosmovisão reformada, bíblica, calvinista, ela vem da Escritura Sagrada. Então, quanto mais eu conheço a Escritura, mais eu vou sendo formado em minha visão, conforme o que Deus preparou para ser. Então, o que cabe a mim e a você, nesse processo de aprendizado, que é o instrumento para a formação da nossa cosmovisão, é Salmo 119, 11. Alguém abra, por favor. Vamos abrir todos. Salmo 119, 11. Para termos uma cosmovisão bíblica, reformada, calvinista, presbiteriana, nós precisamos da Escritura Sagrada. Ela é o instrumento de formação da parte de Deus para mim e para você. O ensino divino para que o coração seja preenchido pelo que é saudável vem da Escritura Sagrada. Então o Salmo 119, 11 diz o quê? Vamos ler juntos? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É a Escritura Sagrada, guardada no coração, que me conduz numa vida vencendo o pecado. Filipenses capítulo 4. Versos 8 e 9. Também quero que você abra para a gente ler junto. Filipenses 4, 8 e 9. Filipenses 4, versos 8 e 9. Filipenses, capítulo 4, versos 8 e 9. Vamos ler juntos? Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha que interessante. Depois que Paulo diz o que é que tem que habitar o meu coração, o meu pensamento, o seu pensamento, a minha vida, a sua vida, ele diz, vocês aprenderam de mim, vocês receberam de mim, vocês ouviram isso de mim, vocês viram isso em mim. Então Paulo conhecia, Paulo falava, Paulo vivia. Como é para mim e para você.
Eu conheço, eu vivo e eu falo. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E agora eu peço que você abra em Hebreus 4:12. Queridos, é preciso que nós sejamos tomados, cheios da palavra. Ela tem que habitar no nosso coração, para que a nossa visão de mundo seja segundo a vontade do Senhor. Porque é ela que vai nos proteger das visões erradas que nos alcançam. Hebreus 4:12. Olha o poder dessa palavra. Vamos ler juntos? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus, enquanto eu leio, me confronta e me faz identificar os propósitos do meu coração, pelo poder que ela tem. Então, quando eu leio a palavra, ela me mostra e corrige se a minha forma de ver o mundo está distante do que Deus realmente preparou para ser. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. A cosmovisão é um processo onde a palavra de Deus vai formando-nos ou corrigindo-nos. Porque antes de crer em Cristo, eu tinha uma visão de mundo, eu cria de um jeito, eu usava um óculos. Depois que eu recebi a salvação em Jesus, eu sou conduzido num outro jeito de pensar, de ver o mundo e de viver esse mundo. Às vezes, a mudança é difícil e lenta. E isso precisamos ter em mente. Porque às vezes você prega o evangelho para uma pessoa, ela entrega a vida a Cristo, mas ela, sei lá, tem um vício do cigarro, ela não consegue largar. É um processo que Deus vai formar para mudar o jeito dela de pensar e de lidar. E com qualquer outro tema, ou ideologia, ou filosofia. Um tema que às vezes, nós vamos tratar sobre isso, né? É predestinação. Eu creio em predestinação, isso para mim é a coisa mais clara, mais límpida possível. Mas o meu irmão não crê, então eu não vou me relacionar com o meu irmão, porque ele não crê na predestinação. Isso não é ser calvinista. Mas eu vou entender que o processo de transformação de uma cosmovisão pode ser lento e difícil. Então eu vou caminhar com o meu irmão, eu vou explicar, vou compartilhar, vou viver, vou mostrar através de um relacionamento amoroso, carinhoso, o que eu creio. E no momento certo ele pode crer, ou talvez não vir a crer. Pode ser que a gente encontre no céu e ele continua não crendo, sem problema nenhum. Ou batismo infantil, ou qualquer outra situação. Bem, eu quero te convidar para a gente orar, mas antes eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Reinaldo. No início de tudo aqui, ele fala que Paulo foi para Atenas, né? E aí ele dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios e falava na praça. E depois entra aí os filósofos, né? Epicureus e estoicos. A gente pode concluir que esses filósofos são dos gentios ou de algum judeu também? Essa pergunta é difícil, viu, Reinaldo? Eu creio que talvez na maioria, pode ser que tenha algum judeu lá, mas acho que provavelmente todos gentios. Porque o judeu, como herança, né, andaria segundo o Senhor. Mas eu não posso fechar a questão sobre isso, porque hoje é mais ou menos como se fosse hoje, né? Todo presbiteriano é crente? Não. Tem presbiteriano que não é crente. Não está salvo, né?
Então, eu iria por aí. Foi bom você tocar nesse ponto, porque um detalhe interessante aqui, quando a gente pensa em cosmovisão, Paulo conhecia a cosmovisão deles, por isso que ele responde. E um detalhe para a gente sobre isso é que ele cita, aí no verso de número 28, ele cita poetas gregos, né? Porque dele também somos geração. Ele está citando uma porção do poema Fenômenos, do poeta Arato, do século III a.C. Então, conhecer a visão de mundo do outro me ajuda a como chegar, criar uma ponte para eu falar do Evangelho para ele. Estamos no mundo, cosmovisões diferentes. A nossa é a bíblica reformada calvinista, presbiteriana. E apresentamos com um coração cheio de amor, graça e misericórdia. Porque essa cosmovisão diz para a gente, há um Deus soberano, há uma responsabilidade humana. Um Deus que ama, enviou o seu Filho. E todo aquele que crê, receberá a vida eterna. Só crê quem Deus levar à fé. Então eu prego, eu ensino, eu testemunho e eu vivo. Mas quem vai gerar salvação é Deus. Então essa cosmovisão me conduz nos meus relacionamentos. E nós vamos continuar, porque eu trago para a gente o estudo hoje sobre cosmovisão, mas o que nós vamos estudar daqui para frente é parte da formação dessa nossa cosmovisão. Como é que nós, presbiterianos, reformados, calvinistas, cremos? Então vamos começar a estudar, a partir da semana que vem, sobre o quem é o homem. Então vamos estudar sobre a depravação total do homem, que é um dos 5 pontos do calvinismo, o primeiro das doutrinas da graça. E nós precisamos entender quem é o homem, para entender como que Deus nos apresenta e formar assim a nossa cosmovisão bíblica reformada calvinista. Vamos orar? E eu queria que a gente orasse a palavra de Deus. É um exercício que você devemos valorizar mais. Orar a palavra de Deus. Orar como homens oraram. Então, veja que oração propícia para mim e para você diante de um tema como esse. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Ele quer que Deus o ensine, ele quer saber qual que é o caminho que o Senhor tem para ele, ele quer andar nesse caminho, um caminho de verdade, não um caminho de mentira. Mas ele pede que Deus disponha o coração dele para só temer ao Senhor. É Deus que inclina o meu e o seu coração para obedecê-lo. Ele quer, assim, dar graças a Deus. O Deus a quem ele ama de todo o coração. E ele quer tornar esse Deus conhecido para sempre. Ele quer falar ao mundo quem é esse Deus. Que oração propícia para mim e para você. Vamos orar? Feche seus olhos, ou fique de olho aberto e ore o que está escrito lá na tela. Salmo 86, versos 11 e 12, se você quer anotar. Salmo 86, versos 11 e 12. Vamos fazer essa oração como o salmista um dia orou. Ó Deus, ensina-nos o teu caminho, queremos andar na tua verdade. Dispõe o nosso coração para só temer ao Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, pela nossa vida, pela salvação em Jesus, pelo entendimento, conhecimento da tua palavra. E queremos tornar o Senhor conhecido em todo o mundo. Todo o tempo que o Senhor nos permitir existir desse lado da eternidade, nesse mundo, nós queremos tornar o Senhor conhecido, queremos dar glória ao teu nome, manifestar quem o Senhor é. Dá-nos um coração cheio de amor, de graça, de misericórdia. Dá-nos domínio próprio, humildade,
para que aquilo que nós cremos como presbiterianos, reformados, calvinistas, não leve outros irmãos a se distanciarem de nós. Não leve as pessoas que não confiam em Jesus, que não creem em Jesus, que não creem em Deus, se distanciem de nós. Pelo contrário. Elas sejam atraídas por causa desse amor, dessa graça, dessa misericórdia presente em nós. E assim sejamos instrumentos nas tuas mãos para a salvação daqueles a quem o Senhor escolheu. Assim oramos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.